Feminismo, gênero, democracia e justiça foram os conceitos abordados pela historiadora Marlene de Favre, na aula magna que reuniu estudantes e professores do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação da FURB. Marlene é exemplo na luta contra a lei da escola sem partido, que pretende impedir a discussão de temas como identidade de gênero nas escolas. Este é um dos assuntos do Tá Rolando de hoje, que, para fazer um contraponto, apresenta também a trajetória da jornalista Keila Zanato, autora do livro Filhos do Rio Negro. E você vem com a gente porque já tá rolando. Uma onda conservadora e reacionária parece tomar conta do mundo. Cenas que deveriam permanecer apenas como registros da história voltam a ocupar as páginas dos jornais. Um recente e violento confronto entre supremacistas brancos e grupos antirracismo na cidade de Charlottesville, no estado americano da Virgínia, esquentou ainda mais a discussão. A marcha foi convocada pela extrema-direita norte-americana e coloca em risco os direitos humanos e civis conquistados com muito sacrifício nas últimas décadas. Foi citando Charlottesville que o reitor da FURB, professor João Natel, saudou a professora e historiadora Marlene de Favre, convidada para a aula magna do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação. Para o reitor, a intolerância tem se mostrado um fenômeno mundial. Segundo ele, é preciso perceber que Charlottesville também é aqui, no nosso bairro, cidade, universidade, o que torna o debate promovido pela aula magna fundamental. Em seu discurso, o reitor encaminhou ao Conselho Universitário o pedido de uma moção de apoio à causa da professora Marlene, marcando também a posição da FURB. Não existe universidade sem partido. Penso que a importância de tratar desses temas por uma diversidade de pessoas, uma diversidade de cursos, né? Diversidade de interesses, vai fazer com que as pessoas reflitam e analisem por que, inclusive, nós estamos num momento onde o feminismo e o gênero estão sendo tão desqualificados e até demonizados, depende né, de quem fala e do lado que fala. Então, o que eu quero trazer são reflexões e provocar o debate acerca da importância do feminismo enquanto um movimento, né, de emancipação e de equidade, né? Marlene de Favre abriu a conferência questionando o porquê de a palavra gênero incomodar e fazer tão mal a algumas pessoas e reforçou a observação do reitor em relação ao momento conservador e de demonização do feminismo e do gênero, especialmente no escopo do projeto de lei que impede a inclusão destas temáticas nos planos de ensino em todos os níveis de educação formal. Enquanto a lei pede neutralidade, para Marlene, gênero remete aos direitos das mulheres e sua luta por liberdade e emancipação. Não a neutralidade, mas a possibilidade de ampliar o pensamento crítico e não o amordaçamento, né? Evidentemente, eu vou também denunciar essa ideia de amordaçar os professores e professoras e a sociedade, né, com a dita escola sem partido. Reportagem do Jornal de Santa Catarina, realizada pela repórter Aline Camargo e publicada no dia 20 de junho, informa que o Plano Municipal de Educação de Blumenau foi alvo de ações da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. O procurador Rodrigo Janot questiona o veto às políticas educacionais que discutam a questão da identidade de gênero nas escolas. O assunto ainda não retornou ao plenário da Câmara de Vereadores de Blumenau, que terá que rever a legislação, pois, segundo a Procuradoria, o Plano Municipal de Educação de Blumenau é incompatível com a Constituição brasileira. Para Marlene, não é possível deixar a escola de fora de discussões como o respeito ao diferente, a emancipação da mulher e o combate à violência. Anular o debate é um paradoxo, afirma a historiadora, que considera um dever, especialmente da universidade, pautar temas que promovam o pensamento crítico. Esse é o meu compromisso, afirmar, né, as questões que eu acredito, os meus princípios, que não são só meus, e também, evidentemente, dizer que eu, como rédeo um processo por conta de todas essas questões,
eu, se não me defendo, mas reafirmo o tempo todo aqui as coisas que eu acredito, né? Os princípios dos quais eu acredito, e por isso eu luto, por isso eu não me calo e por isso eu estou aqui. E um exemplo que a gente pode citar nesse Tá Rolando e que representa essa mulher emancipada defendida pela professora Marlene é a jornalista catarinense Keila Zanato, autora do livro Filhos do Rio Negro. O livro é resultado de uma viagem que ela fez sozinha até o Amazonas, enquanto ainda era uma estudante de jornalismo. O livro Filhos do Rio Negro, publicado pela editora Univale, possui 112 páginas que contam uma corajosa aventura vivida pela jornalista Keila Zanato. Natural de Três Itilhas, oeste de Santa Catarina, e apaixonada pela natureza, ela resolveu organizar uma viagem até o Amazonas para colocar em prática os aprendizados do curso de jornalismo. Na época que eu me submeti a fazer esse livro era porque eu queria realmente me testar como repórter, né? A fazer esses textos em um lugar desconhecido, onde eu não tivesse apoio de nenhum veículo. E assim, lá, conforme as coisas foram acontecendo, eu vi o quanto importante estava sendo eu estar numa região onde as histórias são pouco contadas. E aí isso me motivou muito a querer contar ainda mais a história daquelas pessoas. E então acho que isso é o principal ponto que mexeu comigo tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, porque a gente tem essa necessidade de contar as nossas histórias e no decorrer das entrevistas lá eu percebi que as pessoas ficaram muito felizes com isso, porque nunca ninguém tinha ido até lá ouvir as histórias delas. Então foi acho um ponto assim que eu percebi que o jornalismo também tem esse papel de trazer novas histórias, novos retratos de locais, de pessoas, né, cenários novos e expor essas histórias assim de uma outra maneira. 6 anos depois de escrito é que o livro ganhou forma física. E hoje a jornalista conta com orgulho tudo o que aprendeu nessa aventura, as histórias, os costumes e as pessoas que conheceu na região que é a sua atual morada. No ano passado, mais um desafio. Keila abandonou o emprego, vendeu e doou tudo o que tinha e voltou para o Amazonas, com apenas uma mala, para poder escrever novas histórias. No início de agosto, ela veio até a FURB conversar com os estudantes de jornalismo e demais interessados no assunto, para inspirá-los e deixar um recado aos profissionais e futuros ingressantes na carreira. Hoje em dia, com a internet e essa facilidade de encontrar as pessoas, eu acho que um ponto que não pode mudar é esse jornalismo de sujar os sapatos. A gente precisa ir até o local, precisa sentir, porque eu vejo muito assim, eu já tinha visto muito documentário da Amazônia, já tinha lido coisas, mas nada me fez sentir o que eu senti quando eu fui lá. Então, assim, é muito importante a gente ir no local, a gente sentir, a gente conversar olho a olho, e eu acho que isso é uma essência que não pode mudar com toda essa tecnologia. O Tá Rolando de hoje fica por aqui. Esperamos ter contribuído para o debate e ajudado você a perceber diferentes pontos de vista sobre feminismo, gênero, democracia e justiça. E se ficou com alguma dúvida sobre o que foi apresentado durante o programa, procure a gente nas nossas redes sociais. O programa volta na semana que vem. Tchau!